Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz. Olá pessoal, eu sou Micaela Araújo, falo aqui da Escola Estadual Graciliano Ramos, em Palmeira dos Índios, Alagoas. Esse é o nosso podcast Liga da Inclusão. No episódio de hoje vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O que é a Lei Brasileira de Inclusão? E daí? A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um conjunto de normas destinadas a assegurar e a promover em igualdade de condições o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. A lei foi editada em 6 de julho de 2015, mas entrou em vigor, ou seja, passou a ter validade no dia 3 de janeiro de 2016, após cumprir um período de vacância, que é o período destinado à assimilação do conteúdo da nova lei, de 180 dias, passando a beneficiar mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência de acordo com os dados do IBGE. A Lei Brasileira de Inclusão foi criada a fim de dar efetividade à Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A LBI assegura às pessoas com deficiência a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis de modalidades, de acordo com suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. A Lei Brasileira de Inclusão criou benefícios assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave, que receba o benefício de prestação continuada e ingresse no mercado de trabalho em atividade que a enquadre como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. No campo do direito penal, a LBI criminaliza algumas condutas que podem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, para as condutas relacionadas à discriminação e ao abandono de pessoa com deficiência. As penas são de 6 meses a 3 anos de reclusão e multa. No campo do direito penal, a LBI criminaliza algumas condutas que podem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, para as condutas relacionadas à discriminação e ao abandono de pessoa com deficiência. As penas são de 6 meses a 3 anos de reclusão e multa. A LBI cria mecanismos que asseguram às pessoas com deficiência o acesso a bens culturais em formatos acessíveis, a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e esportivas em formato acessível, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. De maneira geral, pode-se dizer que a Lei Brasileira de Inclusão se divide em 2 grandes blocos. O primeiro, direitos fundamentais das pessoas com deficiência, e o segundo, o acesso à justiça para pessoas com deficiência e as punições aplicadas àqueles que desrespeitam a LBI. Dentro desse primeiro bloco, é dedicado um capítulo inteiro à educação, e em especial à importância de se desenvolverem metodologias e técnicas capazes de atenderem às necessidades de todos os grupos de alunos, em oposição à ideia de existirem materiais separados para alunos com deficiência. O objetivo da lei é de oferecer espaços físicos e sociais que possam ser usufruídos por todo mundo. Nesse sentido, é muito importante perceber que o termo educação especial, anteriormente usado para expressar as práticas educacionais destinadas às pessoas com deficiência, passa a ser substituído por educação inclusiva. E esse foi o nosso podcast, Liga da Inclusão. Logo, logo a gente volta, pessoal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal.